Olá! Eu quero vir aqui conversar com você a respeito de um assunto muito parecido com o assunto do último vídeo sobre benefícios, mas dessa vez eu quero vir conversar com vocês a respeito dos riscos da nossa interação com os animais. É claro que eu não poderia deixar em momento algum de comentar isso com você, porque é sim um fator muito importante a ser comentado. E é exatamente isso que eu vou comentar aqui nesse vídeo. Fique por aqui. Bom, foi muito lindo a gente saber dos diversos benefícios que a gente pode conseguir na nossa interação com os animais, que eu comentei no último vídeo lançado aqui no canal. Mas eu também não posso me esquecer, já que eu quero vir aqui compartilhar com vocês os meus conhecimentos, as minhas experiências, não posso esquecer e ignorar que existem nossos riscos também dessa interação. E um deles que nós conhecemos muito bem e talvez estamos vivendo isso agora na pandemia, que são os riscos das doenças, as famosas zoonoses, né? Se você nunca ouviu falar nesse termo, me desculpa, porque infelizmente há uma grande falha da nossa sociedade em pouco compartilhar sobre esse termo zoonose, porque na verdade significa que são as doenças transmitidas de animais para humanos. Mas não vamos esquecer que eles não são vilões nesse momento, porque nós transmitimos muitas doenças para os animais também. Então, quando a gente comenta de zoonoses, não significa que nós também não transmitamos doenças para os animais. Então, é um fator de risco para nós e para os animais. E isso é muito interessante a gente tomar consciência, porque a gente começa a se colocar mais no nosso lugar e entender que nós, seres humanos, também somos capazes de gerar muitos riscos para os animais. Além disso, existem outros riscos, né? E na verdade não são, talvez, o melhor termo a se colocar é risco, mas uma coisa que vem acontecendo muito na nossa sociedade hoje, gente, é a questão das desordens. E existe uma que mexe muito com a gente, que é a desordem ética. Quantas vezes a gente não vê os maus tratos? Quantas vezes a gente não vê alguma coisa muito ruim acontecendo entre pessoas e animais? Um ataque de algum animal a alguma pessoa, ou um ataque de alguma pessoa a algum animal. Isso sim é um risco, claro, porque a gente tem o famoso instinto de nos proteger quando nos sentimos ameaçados, e eu não acho isso uma coisa ruim, né? Porque nós priorizamos e tentaremos sempre manter a nossa vida. Então é claro que esse instinto de sobrevivência ele deve sim existir. E se um caso um dia aconteça, é normal que a gente vá tentar se proteger. E eu sei que existem diversas formas, não estou aqui dizendo se existe forma certa ou errada, só estou dizendo que existe esse risco. E cada pessoa vai reagir da maneira como ela se porta naquele momento, né? Além disso, a nossa interação com os animais, né, ela, além dessa desordem, né, do fator ético, existem as desordens sociais, né, e eu digo social porque é o seguinte, hoje é muito visto um fator que a gente chama, que a ciência chama de antropomorfismo, que são aquelas pessoas, aquelas situações em que a gente coloca o animal como se fosse um ser humano. E a questão não em si colocá-lo como ser humano, mas tratá-lo como ser humano, porque as necessidades deles muitas das vezes são diferentes das nossas necessidades. E eu digo isso porque é muito importante a gente entender que
É crucial que nós possamos dar oportunidade para o nosso amigo pet, para os animais, de satisfazerem as suas necessidades e não as nossas, e não as necessidades de um ser humano. Então, o antropomorfismo, ele vem de uma maneira muito negativa, porque nós passamos a desconsiderar as necessidades dos animais e isso acaba gerando muitos problemas psicológicos e emocionais para os animais. Esse é um grande problema. Além disso, existem as desordens ambientais, nós sabemos disso. Quantos e quantos dejetos a gente vê nas ruas, nos lugares de resíduos animais, né? A poluição que a gente sabe que existe e é inegável. Nós poluímos e nós somos uma espécie animal e outras espécies animais também. Então, existe sim esse fator, né? Existe o fator que a ciência não considera muito, né? Mas eu gosto de considerar que é um fator de desconhecimento. Quando a gente não conhece muito quais são as problemáticas, por exemplo, do abandono dos animais. Não existe só aquela problemática psíquica, por exemplo, em que a pessoa meramente joga um animal na rua, né? Mas quando a gente joga um animal na rua, a gente tá inconscientemente prejudicando muitos outros animais. E eu digo isso por conta das doenças, mas principalmente porque, principalmente, cães e gatos são grandes fatores de risco para os animais selvagens. Principalmente se você tem uma mata perto de casa, se você convive perto de uma unidade de conservação ou perto de alguma floresta. Esses animais, os cães e gatos, né? Os cães são grandes perseguidores, grandes caçadores, e muitas das vezes eles fazem isso por diversão, mas isso acaba prejudicando muito os animais, porque eles acabam desencadeando e eu não vou chegar aqui num termo técnico para você, mas desencadeando um problema muito grande, principalmente em alguns mamíferos, em que correm tanto dessa perseguição dos cães que acabam morrendo por uma disfunção da musculatura, então acaba tendo um ataque cardíaco, sabe? E isso é um grande problema. E quantas vezes a gente não viu um gato pegando e comendo um pássaro, e às vezes é um pássaro que pouco a gente vê nas cidades, né? Ou ao redor da cidade, então acaba assim sendo uma problemática. Então junta esse prejuízo, né, aos animais selvagens e as doenças que podem ser transmitidas e levadas até as águas, ou os animais que defecam nas regiões que não possuem habitações e ali acabam contaminando a terra e a terra pode contaminar a água, enfim, gera uma cadeia de malefícios muito grande. Então eu quero vir aqui comentar com você para a gente ter uma maior consciência de quando a gente pensa na nossa interação com o animal, porque não existe só os benefícios, e é claro que eu gosto e sempre gostei de acreditar que existem muito mais benefício do que malefício, mas desde que isso seja consciente. Quando nós estamos conscientes dos riscos e dos benefícios, a gente consegue sim levar essa interação para mais benefícios do que riscos, né? Hoje, por exemplo, quando a gente tem um cão dentro de casa, um gato dentro de casa, com certeza os riscos são quase nulos, né? Se a gente levar sempre ao veterinário, se a gente sempre vacinar, se a gente sempre vermifugar, se a gente tiver tudo certinho, questão dos riscos, é claro que os benefícios vão subir e vão prevalecer muito. Mas a gente também não pode esquecer que, infelizmente, a gente vive numa sociedade que não é todo mundo que faz isso, não é todo mundo que se preocupa com a saúde do seu amigo animal e acaba, querendo ou não, prejudicando toda a sociedade por todos esses fatores que eu já comentei aqui com vocês. Eu espero que faça muito sentido
Esse vídeo é mais um relato, eu não comentei aqui quais são os tipos de benefícios, porque existem, de malefícios, porque existem vários. Como, da mesma forma como benefícios, eu comentei uma parcela muito pequena de malefícios também. Mas este vídeo serve mais para que possamos nos conscientizar e melhorar cada vez mais a nossa relação com os animais. Eu espero que tenha feito sentido e eu espero você no próximo vídeo. Até mais!